Olá, queridos irmãos, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para estudar um pouco mais sobre a Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Hoje temos o prazer aqui de estar conosco o nosso pastor Valdemir. Olá, meus queridos, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Já trago também a saudação dos nossos irmãos lá do Projeto Avise e que tudo possa ser feito pela honra e glória de Deus. Amém. E também, mais uma vez, uma figurinha aqui já presente em várias lições, nossa irmã Raquel. É um prazer novamente estar aqui com os irmãos. Eu gosto muito de fazer esse trabalho, porque estudar a Palavra de Deus é muito bom. Envio saudação a todos os irmãos, especialmente aos irmãos lá do Pará. Agora, para iniciar a nossa lição, nós vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para pedir que o Espírito Santo esteja aqui conosco, iluminando a nossa mente e que essa lição possa ser passada segundo a vontade do Espírito Santo e sob a direção dele. Amém. Pedimos que o Senhor nos ajude aqui e ajude a todos os que estão assistindo também, que esta palavra possa atingir o coração de cada um. Amém. Tudo isso nós te pedimos e te somos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje, antes de começar, eu queria deixar um abraço especial para os nossos irmãos que pediram nos comentários. Nossos irmãos lá do Pará, o irmão Carlito e a irmã Diana, que pediram nos comentários um abraço especial, um abraço para vocês. E a nossa irmã Maria Garcia também pediu um abraço especial, então um abraço para você também, que Deus abençoe vocês e suas famílias. A lição dessa semana que nós vamos estudar tem por título Cala-te e aquieta-te. E o verso a hora da nossa lição diz assim: Ergue a mão, tantas vezes ocupada em atos de misericórdia, e diz ao irado mar, cala-te, aquieta-te. Aqui é uma experiência que nós vamos estudar hoje, maravilhosa. Uma experiência de Jesus quando ele estava cansado de tantos milagres, cansado de tantas coisas que ele havia feito, e ele procura um momento para si de descanso, Então ele entra no barco e está no mar, e acontece o episódio da nossa lição. O mar revolto, É uma coisa assim que eu achei muito bonita essa experiência, porque a gente vem estudando os milagres de Jesus, E os outros milagres, e mais alguns que nós vamos falar mais para frente, se tratavam de pessoas. Por exemplo, curou o cego, curou a mão de uma pessoa mirrada, ressuscitou pessoas, Curou enfermos. Então, agora nós temos uma experiência que não está relacionada à saúde, ou à vida das pessoas, mas ao ambiente. Então, acho que uma das lições que a gente já pode tirar de início é que Jesus não resolve simplesmente os nossos problemas de saúde ou nossos problemas físicos, mas Jesus tem interesse por tudo que acontece conosco, também no nosso ambiente. Então a gente vai ver que foi uma experiência assim muito linda e que traz lições de muito valor para os nossos dias. E começando a nossa lição, nós temos que entender o contexto em que vai ser apresentada a lição para nós. O contexto é que Jesus vem de todas as lições, todos esses milagres, igual foi dito aqui pelo pastor Valdemir, de curas físicas e de tantas pessoas se aglomerando ao redor de Jesus para escutar um pouco da sua palavra, e ele cansado. E os fariseus, diz aqui no Desejar de Todas as Nações, que os fariseus tornavam esse trabalho difícil, árduo para ele, Então ele se sentia cansado. Sim, porque ele ficava tenso o tempo todo, porque ele estava ali ensinando as pessoas, curando, e os fariseus ali observando, para encontrar, segundo eles, uma falha que nas tradições dele, Jesus não estivesse fazendo conforme eles achavam que devia ser feito. E aí eles ficavam procurando ocasiões para criticar Jesus, e isso deixava Jesus mais tenso, e ele procurava um lugar depois de descanso, porque esse dia ele ficava muito cansado, muito cansado, o cansaço físico e também o cansaço mental. Na verdade, esse processo que aconteceu ali com Cristo, que é o nosso exemplo, acontece com todo evangelista. O evangelista faz o seu trabalho, nós não somos perfeitos, Jesus era perfeito, e às vezes nós erramos mesmo, por não ser perfeitos. Então, mas às vezes a intenção está fazendo um trabalho, desenvolvendo um programa, ou está na frente de um trabalho, e aquelas pessoas que são os inimigos da fé, às vezes até de forma inconsciente, porque são inimigos, mas eles acabam fazendo o quê? Eles começam a atacar, criticar, Ou hoje acontece muito na internet, Você faz um trabalho, aí aparece um monte de gente embaixo fazendo críticas, como se estivesse corrigindo, mas no fundo, está criticando. E isso abala muito, o evangelista.
Mas a gente tem que saber que se Jesus passou por isso, quem somos nós, né? Para não passar. O evangelista, o missionário, ele vai passar por crítica. A gente até tem uma frase comum que diz assim, quem está na frente é para levar pedrada, né? Sim. Então, até uma forma de confortar, porque quem faz o trabalho, o inimigo fica irado, seja na distribuição de literatura, seja no evangelismo, num congresso, quem faz o trabalho, o inimigo vai usar as pessoas para criticar. Então, o que eu queria tirar de lição dessa história, desse pedacinho da história, é que a pessoa que faz a crítica, ela tem que entender que Satanás está usando ela. Né? Isso. Porque a crítica não vem de Deus. Então, quando uma pessoa pensa em fazer uma crítica na internet, pensa, ela tem que pensar, Satanás está me usando, eu não vou fazer. E eu, nesse sentido aí, eu vejo assim que muitos irmãos, até com boa vontade, né? Sim. Vão e fazem as críticas. Só que a pessoa que está na frente, às vezes deu o melhor dela. E nós somos humanos. Jesus não errou e sofreu crítica. Nós somos humanos, às vezes erramos. E às vezes precisa sim de um conselho, mas que ele venha de outra forma, né? Ué, se uma pessoa faz um programa na internet, você liga para a pessoa. Isso. Porque quando você faz a crítica na internet, você não está querendo atingir a pessoa, você está querendo mostrar o seu trabalho, né? Que, aliás, é inspirado por quem, né? Então, se você acha que uma pessoa errou numa organização de um congresso, num trabalho evangelístico, né, algum trabalho que ela fez para alcançar de alguma forma, você acha que ela errou, se dirija pessoalmente a ela, né? Ou pelo menos diretamente a ela, se não for possível pessoalmente, mas diretamente a ela, né? E não abrir a crítica a público, né? Então nós vemos que o trabalho dos fariseus ali de criticar e tornar o trabalho de Jesus era muito difícil, né? Muito ruim para o Salvador. Eu acho que cansava mais Cristo as críticas do que o trabalho em si. Sempre é. E continuando, prosseguindo na história, diz que então Jesus, cansado, né, desse dia, fadigado desse dia, ele toma um barco na costa de Genezaré para ir para o outro lado do mar. E nós vemos que para onde Jesus ia, novamente, era um lugar que tinha mais pagãos do que judeus, né? Então, assim, nas primeiras histórias, Jesus foi mais aceito aonde? Fora do seu povo do que dentro do seu povo. E mais uma vez, ele se retira para onde tinha mais pagãos do que judeus. Agora ele vai para Genezaré ali, né? E ele, nessa região onde é mais pagãos, ele julgou que ele poderia descansar melhor. Porque ali ele era muito assediado. Então ele vai para o barco e os discípulos iniciam a travessia e Jesus, muito extenuado, se deita para descansar. Aí começa a experiência, né? Aí começa a experiência. Então, assim, eu acho que um dos pontos que a gente tem que pegar, porque nós temos que trazer para os nossos dias, né? Essa experiência que aconteceu lá, bem conhecida, no Evangelho. Um dos pontos que a gente tem que pegar é assim, quem mandou ele para o barco? Né? O próprio Jesus. Sim. Então, às vezes, Jesus pede, aí veio a crise, né? Eles foram para o barco, um momentinho de tranquilidade, quando Jesus dormiu, começou a tempestade. Então, muitas vezes na nossa vida, Jesus pede para que a gente faça algo, a gente inicia um processo que ele pediu e logo vem uma tempestade. Então é aí que nós temos que ter a confiança. Então acho que essa experiência vem ilustrar isso. Por exemplo, às vezes Jesus pede para nós guardarmos os mandamentos. Então a pessoa que não conhece o sábado, ela entende agora que tem que guardar o sábado e vai haver uma mudança na vida dela. E é bem provável que venha uma crise, né? E a confiança dela tem que lembrar dessa experiência, que os discípulos ficaram aí todo apavorados, mas tem que lembrar da experiência que Jesus, que pediu para ir para lá, pediu para guardar o sábado, vai fazer com que a crise, né? Vai pedir para que a crise pare. Outra experiência, na verdade, para os nossos tempos hoje, é que Jesus pede para ir para o campo. E normalmente a família, quando muda para o campo, enfrenta uma crise, né? E é muito interessante que eles, quando começou a tempestade, eles tentaram acordar Jesus, não conseguiram. Aí eles voltaram, uma última tentativa de tentar controlar o barco. Aí quando viram que estava tudo perdido mesmo, eles voltaram para Cristo para tentar. Então, no caso nosso, nos nossos dias, quando a gente muda para o campo, passa por dificuldades. E muitas vezes, ao invés de confiar em Cristo, a gente fica tentando, lutando até o último, né? Mas eu conheço uma experiência, posso contar uma pequena experiência? Pode. Conheço uma experiência de um irmão que mudou para o campo, e olha só o que aconteceu. Ele mudou para o campo, estava super animado, e está até hoje, né? Mas ele estava super animado na época. E ele plantou mandioca, fez uma linda horta, estava correndo tudo bem. De repente veio uma chuva de pedra. E a chuva de pedra destruiu todo o mandiocal dele, destruiu toda, o milho também, e toda a horta. Mas ele é uma pessoa muito cristã, ele sabia que viria essas crises, confiou em Jesus e começou tudo de novo. E 30 dias depois veio outra chuva de pedra e destruiu a horta de novo. Então assim, mas ele está no campo, ele conhece Jesus a quem ele segue, ele se apegou a Jesus e Jesus abriu as portas para ele, conseguiu resolver os problemas e ele está no campo até hoje. Mas quantos desistem? Né?
Quantos que quando vem uma crise acabam abandonando o barco. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui também é que quando Jesus entra e vai para a polpa dormir, eles iniciam a travessia, está tudo muito calmo. E a tempestade vem de uma vez, como muitas vezes na vida da gente, né? De uma vez a tempestade chega. E aí, no momento, em vez deles correrem para Jesus, eles tentam cuidar, porque eles eram pescadores, eles estavam acostumados no mar. Aí eles tentam. E aí, quando eles se dão conta que Jesus está no barco, eles imaginam que ele não está. Só que uma claridade, um relâmpago mostra que ele está dormindo. Então eles chamam Jesus. Antes de tudo, vamos contextualizar um pouquinho, né? Vamos se imaginar nessa história, né? Então Jesus está cansado do dia, ele toma um barco com os discípulos vão com ele, mas dentro desse barco não estava só Jesus e seus discípulos, tinha mais gente. E tinha mais barcos também. Tinha mais barcos em voltas. Então, assim, dentro do barco de Jesus, ali com os discípulos, tinha a tripulação, né? O capitão do barco, quem estava dirigindo, e tinha outras pessoas. E Jesus, cansado, sai, deita, né? Vai deitar, dorme, acaba adormecendo, e então começa a tempestade. Primeiro de tudo, tinha duas classes ali nesse barco, né? Hoje em dia podemos dizer assim, a classe que servia a Deus, que conhecia Jesus, que eram os discípulos, e a classe de quem não conhecia tão bem e não andava com Jesus, que eram as pessoas que estavam guiando o barco. Então, assim, para cada um, o sentimento é diferente. Os discípulos, nós vamos ver mais para frente, que eles deviam ter fé. Jesus diz para eles, vocês me conhecem, vocês deviam ter fé. E fica magoado com eles. Agora, essas pessoas que não conheciam tão bem Jesus, né, como que foi para elas esse sentimento, essa tempestade? Eu acredito que foi de medo mesmo. Né? Muito medo. Foi de muito medo. Os próprios discípulos ficaram com medo. E os discípulos, eles tinham experiência. E aqueles homens que estavam no barco também tinham experiência. E viram que a tempestade realmente foi grande. Forte. Né? E ficaram muito assustados. Ficaram muito assustados. Da mesma forma que quando acontece conosco, né? Tem uma experiência de uma pessoa que ele questionava um outro irmão por que colocava o carro no seguro. Então ele sempre questionava, você tem que ter fé em Deus. Por que você põe o carro no seguro? E esse irmão até admirava da fé que esse fazia questão, né? Só que um dia roubaram a caminhonete dele. E ele entrou em desespero, que ele chegou até a chorar, cair no chão. E aí o outro irmão falou, cadê a fé dele agora? Então muitas vezes a gente fala que tem fé antes de vir a crise. Mas quando vem a crise é que se vai se demonstrar a fé. Então a nossa tendência como ser humano, quando aparece a crise, é realmente se assustar. Mas nós temos que se apegar, nós temos que lembrar que Jesus está ao lado. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que assim, quando os discípulos se viram nessa tempestade, depois eles se lembraram, por que nós estamos aqui? Quem nos enviou para cá? Quem mandou vir para cá? Então, se você sabe que foi Deus que mandou você fazer aquela obra, pode vir a tormenta que vir. A gente tem que confiar, porque ele diz que ele vai nos guardar em todos os seus caminhos. Então, todos os caminhos que ele nos colocar, ele vai nos guardar. Quem não teve essa fé na história bíblica, né? Ló, quando os anjos de Jesus foi lá, pediu para que ele saísse de Sodoma, ele pediu para que fosse para as montanhas. E Ló falou, mas e se um bicho me pegar lá? Então, se era Jesus que estava mandando, é claro que Jesus ia guardar ele. Né? Então, ele começou a questionar e escolheu as pequenas cidades de Zoar, depois gerou todo aquele problema. Então, quando a gente... tem colocado que a Raquel colocou. Eles pensaram, quem mandou nós entrar no barco? Jesus. Então, é ele que tem que resolver o problema. Então, quando a gente está obedecendo, está no centro da vontade de Deus, é ele que vai nos amparar. É o que deve ser o nosso apego, é esse, né? Igual foi dito, provas vão vir. Vão vir provas na nossa vida, mas nós devemos sempre lembrar, se eu estou fazendo a vontade de Deus, quem vai estar comigo? É Deus. Né? Se Deus manda ir para o campo e vem a prova, quem vai estar com você? Deus. E é interessante que eu acho aí também, que eles chamaram Jesus e Jesus não ouviu. E eles chamaram de novo e Jesus não ouviu. Então eles vão e acordam Jesus, né? E isso trazendo para os nossos dias, muitas vezes, quando a gente clama, parece que Deus não ouve, mas Ele está ouvindo. Ele vai socorrer, nós não vamos perecer. Pode não ser na hora que nós queremos. Exatamente. Porque muitas vezes a resposta ela vem de longe, vamos dizer assim, né? E ele já ouviu desde a primeira vez e a resposta vem vindo, ela vai chegar na hora certa. Né? Mas é claro que no momento de angústia, a nossa tendência é clamar e é a nossa missão mesmo. Nós temos que pedir e continuar pedindo. Só que confiar que Ele está ouvindo e vai atender. Exatamente isso. O que acontece muitas vezes, eu até já ouvi essa frase, a pessoa diz, acho que Jesus esqueceu de mim.
né? Não, ele não esqueceu hipótese nenhuma, né? A memória de Jesus é eterna. Ele não esqueceu. A resposta é que vai vir no momento certo e da forma correta. Né? E esse foi o sentimento dos discípulos. Será que ele nos abandonou? E quando viu ele lá, falou, não te importa que morramos? Né? Eles perguntaram, o Senhor não está se importando que nós vamos morrer? E o desejado de todas as nações, um pedaço, diz assim, que quando os discípulos estavam clamando, diz assim, Jesus, né? Seus gritos despertaram Jesus. Ao vê-lo à luz do relâmpago, notaram-lhe no rosto uma celeste paz. Então Jesus estava tranquilo. Por mais que os discípulos estivessem angustiados, com medo, e a tripulação com medo, eles viram em Jesus uma tranquilidade. Por quê? Porque diz que ele estava descansando em Deus. Ele sabia que Deus estava protegendo. Sim. Por isso que ele estava em paz. O que acontece ali, por exemplo, foi uma experiência, vamos colocar assim, a gente não sabe quantas horas, né? Mas foi uma experiência relativamente rápida, porque foi numa noite. Então, por mais que tenha durado, foi numa noite. Agora, na nossa vida pessoal, muitas vezes a crise ela dura tempos, né? Então, assim, a gente tem que descansar no Senhor. Às vezes a gente não tem resposta, não sabe como vai resolver o problema, não consegue ter um vislumbre, né? Olha, acho que nós vamos sair por aqui, mas nós temos que descansar no Senhor. Eu lembro uma vez que eu estava com a minha sogra, nós estávamos num campo, numa região, tentando resolver um problema, e ficamos conversando até 11 horas da noite. E eu estava angustiado com o problema, sem saber qual seria exatamente a solução. E eu falei para minha sogra, a senhora vai dormir? Ela falou, vou. Porque eu não resolvi até as 11 horas, das 11 para frente eu não vou resolver. E eu fiquei admirado, né? Uma pessoa experiente, uma anciã, foi dormir e dormiu tranquila. E no outro dia a gente conseguiu resolver o problema. Né? Então, assim, isso é descansar no Senhor. Quer dizer, a gente tem que se esforçar e fazer até onde o braço alcança. Aonde ele não alcança, é a parte que Cristo vai fazer. Um milagre, né? É um milagre. Eu acho muito interessante aqui também que quando eles vão falar com Jesus, e eles dizem, Senhor, salva-nos que perecemos. E aí fala que nunca soltou uma alma aquele brado em vão. Quando nós vamos a Deus pedindo, Senhor, salva-nos que nós perecemos, nunca esse pedido é em vão. Então Jesus diz, né, cala-te, aquieta-te pro mar. E ali a tempestade se acalma. Ali ele mostra o seu poder novamente, né? Ele diz pro mar sossegar, a tempestade passar e assim ocorre. Só que tem uma questão, né? Se nós lermos um pouquinho para baixo, Desejado de Todas as Nações, diz assim, Jesus perguntando para o discípulo, né? Volvendo-se então para os discípulos, Jesus pergunta magoado, por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Então, esse episódio magoou Jesus. Por quê? Ele queria que eles exercitassem a fé. Isso é o que ele espera de nós. Quando a tempestade vem, a gente se manter confiante, não entrar em desespero. Por quê? Porque ele sabe que as embarcações de lado estavam olhando, as pessoas de perto estavam olhando. E se os discípulos não confiam nele, quem vai confiar? Então nós hoje somos discípulos. Se nós não manifestarmos fé, quem é o nosso Deus? É isso que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Né? Então, a crise vem, e quando a crise vem, o mundo em volta está observando qual vai ser a nossa reação. Né? Se nós vamos ficar serenos, descansar em Cristo, ou se nós vamos se desesperar, esbravejar, né? Ou qualquer atitude errada. Né? Exatamente, porque tinha duas classes de pessoas dentro dos barcos, né? Ali nos barcos em volta, naquele barco. Tinha os discípulos, que andavam com Jesus e conheciam intimamente Jesus, e tinha as outras pessoas. Da mesma forma nós professamos ser cristãos, professamos seguir a Jesus, então o mundo lá fora está olhando para nós. E está vendo como que nós vamos agir diante da crise. Porque mais para frente aqui na notinha vem dizendo que quando Jesus faz esse milagre, as pessoas começam a comentar, né? Quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Vê que todo mundo estava prestando atenção. Aquilo que seria para exaltar o nome de Deus depende da nossa reação, né? Se nós mostrarmos firme confiança em Deus, então as pessoas vão ver que o nosso Deus é nosso Pai e é nosso amigo. E nós depositamos inteira confiança nele. É que nós servimos a um Deus verdadeiro. Só no final da lição, né, no finalzinho da lição, vem dizendo que, trazendo para os nossos dias, que como Jesus descansou em Deus, no Pai, assim também nós, né? Nós devemos confiar, como já foi dito várias vezes aqui, em Deus. Ele deve ser a nossa primeira salvaguarda. Se nós estamos passando por dificuldade, problemas, nós não devemos confiar em um irmão, não devemos confiar num amigo. A primeira opção nossa, a nossa primeira pessoa que nós devemos correr é para Deus. Nós devemos ajoelhar e pedir ajuda de Deus e ficar tranquilo quanto a isso, porque Ele vai ouvir. Ele é o único que pode nos socorrer verdadeiramente. Especialmente numa situação
que aos olhos humanos não tem saída. Não tem solução. Porque o mar estava revolto, com ventos, com fúria, e é uma coisa que o ser humano não consegue. Então, às vezes, a gente se envolve em problemas que têm saída, né? A gente pensa um pouco, acalma, e acaba Deus mostrando uma saída. Mas, às vezes, a gente se envolve em problemas que, aos olhos humanos, não tem saída. E aonde a gente não encontra nenhuma saída, Deus tem mais de 1000 saídas. Isso. É igual diz o ditado, né? Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Essa deve ser a nossa esperança. Nós temos um grande Deus. Mas para a gente ter essa confiança, a Bíblia fala que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que estudar o Evangelho, por isso que a gente tem que estudar a história de Cristo, porque é essas histórias, esses exemplos, que quando a gente está passando por crise, a gente lembra. Né? A gente lembra dessas crises e aí fica fortalecido. E esse Deus que nunca falhou, nós temos a certeza que não vai falhar. Então, assim, né, com essa conclusão, chegamos ao final de mais uma lição, a lição sobre a tempestade no mar, né? Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Conto com vocês no próximo vídeo também. E se você gostou desse vídeo, por favor, ajude o nosso trabalho, se inscreva, compartilha, né, e comente também. Obrigado a todos e Deus abençoe.